O vizinho silencioso. Você consegue imaginar a agonia? Estar a poucos quilômetros de 1.500 pessoas gritando por suas vidas e não fazer absolutamente nada? Essa é a história sombria do Esse Californian. No dia 14 de abril de 1912, o luxuoso Titanic não estava sozinho no Atlântico Norte. Perto dali, parado no meio de um campo de gelo intransitável, estava o Esse Californian, um navio cargueiro comandado pelo experiente capitão Stanley Lord. O que poucos sabem é que o Californian tentou salvar o Titanic antes mesmo do desastre. Às 23 horas, o operador de rádio, Cyril Evans, enviou um aviso direto para a cabine do Titanic. Estamos parados e cercados de gelo. A resposta? Um grito pelo código Morse que ecoaria na história como um dos maiores erros de arrogância. Cale-se, cale-se, estou ocupado. Ofendido, exausto e talvez sem saber que estava selando o destino de milhares, Cyril Evans, o único operador do Californian, desligou seus fones de ouvido e foi dormir às 23 horas e 30 minutos. Apenas 10 minutos depois, o Titanic atingiria o iceberg. O único cordão umbilical entre os dois navios acabara de ser cortado e o silêncio se instalava. Um silêncio mortal. Luzes no horizonte. Às 23 horas e 40 minutos, no convés do Esse Californian, os vigias avistaram algo que parecia impossível. No horizonte escuro e perfeitamente calmo, um gigante havia parado subitamente. O capitão Stanley Lord foi imediatamente avisado. Do Californian, eles podiam ver o navio claramente, mas algo estava terrivelmente errado. Ele parecia inclinado, estranho, quase fantasmagórico. Aqui entra um mistério que a ciência só explicaria décadas depois: a miragem superior. Uma ilusão de ótica cruel, criada pela diferença de temperatura entre o ar e a água, que distorcia a realidade. Para o Titanic, o Californian parecia um barco pequeno e distante, quase insignificante. Para o Californian, o Titanic parecia um navio estranho que se recusava a se identificar. O capitão Lord tentou se comunicar com uma lâmpada de sinais, a lâmpada Morse, mas não obteve resposta. O silêncio no rádio e o silêncio visual criaram um vácuo mortal. Uma barreira invisível entre os dois comandantes. Uma barreira que custaria vidas. Os foguetes da desesperança. Mas o que aconteceu a seguir é a parte que mais gera revolta. A parte que nos faz questionar a natureza humana. Por volta da 00:30, o segundo oficial do Californian, Herbert Stone, avistou algo que não poderia ser ignorado. Um foguete branco cortando o céu noturno acima do navio parado. Ele avisou o capitão Lord pelo tubo de voz. A resposta de Lord, em vez de subir ao convés, ele perguntou se eram apenas sinais da empresa para identificar o navio. Stone respondeu que não sabia, mas que eram foguetes brancos o sinal internacional de socorro, o sinal universal de que vidas estavam em risco. Ao todo, o Titanic disparou 8 foguetes. No Californian, a tripulação observava cada um deles, perplexa, discutindo, perguntando-se por que um navio dispararia foguetes no meio da noite se não estivesse em perigo. Por 3 vezes, o capitão Lord foi informado sobre os foguetes. Por 3 vezes, ele deu a mesma ordem fria, apenas observar e esperar. Ele nunca ordenou que o operador de rádio fosse acordado. O silêncio do rádio continuava e, com ele, a esperança se esvaía no Atlântico gelado. O desaparecimento do gigante. Enquanto o tempo passava, os oficiais do Californian notaram algo assustador. O navio no horizonte parecia estar
desaparecendo, afundando na água. Eles, em sua terrível incompreensão, acharam que o navio estava simplesmente se afastando. Mal sabiam que a proa do Titanic estava mergulhando, lenta e inexoravelmente, no abismo gelado. Às 2h20 da manhã, o Titanic sumiu completamente. No convés do Californian, o silêncio era absoluto, um silêncio pesado de quem testemunhou algo inexplicável. Só às 5h40 da manhã, o operador de rádio Cyril Evans acordou e finalmente ligou o aparelho. Em segundos, o mundo desabou sobre ele. O sinal de rádio estava inundado com a notícia mais devastadora: o Titanic afundou. O choque foi imediato, paralisante. O Californian partiu em velocidade máxima para o local, mas já era tarde demais. O navio Carpathia já havia resgatado os poucos sobreviventes. O Californian navegou entre os corpos flutuantes e os destroços, um espectador que chegou atrasado para uma tragédia que ele assistiu da primeira fila. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. O julgamento e o terceiro navio. Após o desastre, a vida do capitão Stanley Lord tornou-se um inferno. Ele foi apontado pelos inquéritos como o homem que poderia ter salvo quase todas as vidas se tivesse agido. Ele perdeu o emprego, sua reputação e passou o resto de seus dias tentando provar que não era um monstro, mas uma vítima das circunstâncias. Mas existia algo mais? Uma teoria defendida por muitos diz que havia um terceiro navio naquela noite, o cargueiro norueguês Samson, que estaria caçando focas ilegalmente entre o Titanic e o Californian. Isso explicaria por que as luzes pareciam tão confusas para ambos os lados, adicionando uma camada de complexidade a essa noite fatídica. Mas, independente da existência de um terceiro navio, o fato permanece inegável. Foguetes foram vistos e o rádio estava desligado. No arquivo reverso, PNA de hoje, deixamos a pergunta que ecoa até hoje. Foi o Capitão Lord um vilão negligente, um covarde, ou apenas mais uma vítima da confusão e das ilusões daquela noite gelada? O que você faria se visse luzes no horizonte pedindo ajuda? A história não perdoa o silêncio. E você, o que pensa?